Olá, meu nome é Pedro Ivo, eu sou aluno do mestrado de Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Estadual de Roraima e esse vídeo é um trabalho solicitado na matéria de Ética, Cidadania e Direitos Humanos pelo professor Dr. Emanuel Maciel. E nesse vídeo eu vou abordar alguns tópicos que foram pedidos pelo respeitável professor. E o primeiro deles é sobre o debate sobre a dignidade humana dos indígenas entre o Frei Bartolomé de las Casas e o jurista Juan Sepúlveda. Enfim, esses dois estudiosos são dois espanhóis e que abordaram a questão dos direitos indígenas de maneiras completamente opostas. O Frei Bartolomé de las Casas, ele era conhecido como o protetor dos indígenas, dos índios, enquanto o Juan Sepúlveda, ele tinha uma opinião completamente diversa. Enfim, só para ter uma contextualização histórica a respeito dessa discussão, desse debate, esses dois juristas, eles têm essa discussão durante a colonização, o descobrimento da América pelos espanhóis e o contato que os europeus tiveram com os povos indígenas da América Latina, né? E houve todo aquele fascínio, aquela grande quantidade de ouro e havia não só a exploração do minério, mas também haviam a questão dos encomendeiros, que eram como se fossem latifundiários que defendiam a exploração da mão de obra indígena como escravo. Enfim, vamos nos ater agora, já que já dei uma contextualização histórica, vamos nos ater aqui ao pensamento desses dois juristas. Em relação a Sepúlveda, ele era ele considerava os indígenas como seres inferiores. Para o Sepúlveda, o pecado que os indígenas cometiam, o pior deles seria a idolatria, que, segundo o próprio autor, consiste em um pecado gravíssimo contra a natureza de Deus e é superior à blasfêmia. Isso se deve ao fato dos índios cultuarem outros deuses. Além disso, há diferença cultural entre os europeus e os indígenas. Alguns traços que para eles eram muito marcantes, como a antropofagia, que eles comiam pessoas, né, em seus rituais, sacrificavam pessoas. Isso servia como fundamento para o Sepúlveda dizer que esses indígenas eles não eram homens, não tinham, não deveriam ter como não deveriam ser possuidores da dignidade humana, pois não passariam de bestas. Segundo o autor, rapidamente, ele defendeu que o direito dos cristãos subjugarem militarmente os ameríndios, que eram considerados, segundo eles, povos inferiores, bárbaros, selvagens, antropófagos, comedores de carne humana, contra quem era legítimo usar a força, era necessário para impor os valores religiosos e morais, a língua e a cultura do conquistador. Segundo Sepúlveda, jamais Deus criaria uma raça tão cheia de vícios e bestialidades. Enfim, num âmbito completamente oposto, existiu o jurista Las Casas. Las Casas, ele rebateu o argumento de Sepúlveda, dizendo que ele não sabia o que estava dizendo,
pois ele nunca havia colocado os pés na América, diferente de Las Casas, que participou de algumas expedições junto com Colombo, Cristóvão Colombo. Então ele sabia, ele teve contato com os ameríndios, né? Ele foi um dos padres destacados para colonizar os ameríndios. E ele defendeu que a escravidão dos índios devia ser rejeitada, porque eles, como todos os homens, foram criados, sim, à imagem e semelhança de Deus. Foi tão importante os pensamentos de Las Casas que ele influenciou na legislação espanhola colonial e ele lançou as bases do direito internacional moderno. Enfim, só para resumir o pensamento de Las Casas, ele estatuiu 4 princípios fundamentais para os ameríndios, né, que seriam o direito universal de possuir e dispor das coisas, direito de jurisdição ou de governo natural e inviolável, o que significa que os espanhóis não têm direito de privar os índios de seus governos e autoridades legítimas, que os índios são livres por direito natural e que todo governo deve estar a serviço da comunidade, tanto o poder civil quanto a autoridade religiosa. Então nós vemos que são pensamentos completamente opostos. Em relação à legislação espanhola, foram, né, só a título de curiosidade, deu-se origem a partir desse pensamento de Las Casas, das leis novas, ou leyes nuevas, que foram criadas em 1542 para prevenir a exploração dos povos indígenas pelos encomendeiros. É claro que isso foi visto com muito maus olhos e posteriormente Las Casas pagou caro por isso, ele inclusive foi expulso, ele teve vários atritos, é claro, por interesses econômicos, como nós sempre presenciamos até hoje. Enfim, vamos passar para o próximo tópico que o professor destacou, que seria as violações à dignidade dos indígenas roraimenses, Estado versus indígenas, que é o tema abordado por um artigo que o professor disponibilizou no sistema AVA. Nesse artigo, existe uma análise a respeito da situação prisional dos indígenas no sistema penitenciário de Boa Vista. Segundo o autor, ele faz uma abordagem a respeito dessa questão dos indígenas estarem em um sistema penitenciário não indígena. Porque, segundo o autor do artigo, esses indígenas eles fazem jus à aplicação de um direito diferenciado, ou seja, um direito que é garantido aos povos indígenas, devendo eles ter a opção de responderem por seus crimes perante as suas comunidades e de cumprirem a pena determinada por essa comunidade. E trago aqui também em destaque um fato que o autor destacou, que foi a questão, né, durante o artigo ele estranhou os números, porque ele fez uma pesquisa, né, nas penitenciárias de Boa Vista e verificou que o número de indígenas autodeclarados era muito pequena em relação à grande população indígena existente no estado. E segundo o que constou nessa pesquisa desse pesquisador, né, me desculpe pelo pleonasmo, isso se deve ao fato do preconceito. Os próprios indígenas têm e sabem, são conscientes que são alvo de preconceito e por isso se declaram pardos ao invés de indígenas. Por isso os números que ele destacou, segundo ele, não são próximos da realidade justamente por essa autodeclaração ter esse fator do preconceito do próprio indígena. Enfim, retornando à questão de que os indígenas devem ter a opção de responder por seus crimes perante as suas comunidades,
eu trago uma curiosidade de que um professor da graduação, da minha graduação, nos contou sobre um desses casos em que houve realmente a aplicação desse direito, em que um indígena foi condenado pelos crimes que ele cometeu em uma comunidade e ele foi julgado pelos seus pares e foi condenado a construir uma casa para a família da vítima e logo em seguida ser exilado, partir para uma comunidade longínqua, distante, onde lá ele deveria trabalhar por um certo tempo para poder depois, né, segundo uma nova avaliação, retornar ao convívio da sociedade. Aí, né, há o questionamento: seria possível a conciliação desse sistema penal indígena com o nosso sistema penal legal? Esse é um ponto que o autor toca em seu artigo, que os operadores do direito, os atuais operadores do direito, têm uma grande dificuldade em equilibrar essas garantias, né, dos direitos culturais indígenas com os preceitos da legalidade, enfim, que são utilizados como fundamentação para sujeitar o índio ao sistema penal convencional. Enfim, né, tratando-os como iguais, mesmo eles não o sendo. Foi isso que o autor concluiu. Bom, apesar do seu trabalho, a gente verifica que até mesmo os próprios indígenas preferem, né, pela leitura do artigo, percebe-se que os próprios indígenas eles preferem que seja feita a sujeição dos seus pares ao sistema penal convencional quando se trata de crimes mais graves. Quando são crimes mais leves, eles preferem se arrumar por lá. Inclusive, né, as notícias crimes, só são transmitidas às autoridades geralmente quando são crimes mais graves. E, enfim, só a ponto de conclusão, então nós percebemos que os próprios indígenas têm a noção de que o nosso o sistema penal da sociedade, né, não indígena, ele é mais rigoroso e por isso, né, deixam os seus pares serem, como eu posso dizer, né, julgados e serem subjugados nesse sistema, mas creio que eles não levam em consideração a questão da reabilitação, uma vez que o nosso sistema penitenciário ele não reabilita de forma nenhuma. Ele é um sistema penal falho e que está em colapso. É um sistema penitenciário que sempre esteve em crise e não vejo melhora e nem que estamos no caminho. Enfim, essa é uma questão muito interessante e que foi abordada de maneira bastante peculiar pelo autor do artigo. Enfim, vou passar para o próximo tópico, que é a importância da decisão judicial. E para esse tópico, o professor ele disponibilizou uma jurisprudência que é um tratado, desculpe, é um julgado a respeito em uma ação civil pública em que o MPF faz uma série de pedidos contra a União e a FUNAI. E essa lide ela gira em torno da questão da BR-174, que é a BR que liga o estado de Roraima ao estado do Amazonas, especificamente na região em que corta o território indígena Uamiri-Atroari. Enfim, o que ocorreu? Como a União ela é a responsável
por fazer a demarcação das terras indígenas, ele acabou, né, em um dos seus decretos, por retirar a área territorial da BR, né, e sua área de rolagem, que é uma pequena área adjacente à BR, da terra indígena. Então, ou seja, a terra indígena ela é uma grande área que se estende por 2 estados. Quem só jogar no mapa, no Google, que com certeza você vai, né, é possível verificar a magnitude dessa terra indígena, que é vários quilômetros quadrados, e a União retirou aquela linha que passa, né, na BR, dividindo a terra indígena em duas, né? Inclusive, durante o julgado, o membro do Ministério Público até cita um princípio, que é o da continuidade, se eu não estou enganado, em que as terras indígenas elas não devem ser separadas como aldeamentos ou como pequenas frações, porque isso daí prejudica muito a questão do desenvolvimento dos povos, né? Como é que eles vão passar de um lugar para o outro sem ter que, né, atravessar uma fazenda ou algo do tipo. Esse foi o argumento utilizado pelo MPF. E, enfim, quais foram os pedidos do MPF, do Ministério Público Federal? O Ministério Público ele pediu que essa área retirada ela fosse devolvida à terra indígena, né, essa área retirada que faz parte da BR-174. Pede-se ainda que não se adote qualquer medida legislativa ou administrativa que tenha influência no território indígena, se não houver o consentimento prévio e vinculante do povo Guamiri Atuari. O que acontece? A nossa Constituição ela garante que quando forem tomadas decisões nas terras indígenas, os povos eles devem ser consultados. E aí há uma discussão se essa consulta ela vincula ou não a, a decisão do poder público, né? Ou se é só uma, né, só algo pro forma. Creio que, né, caso não haja a aprovação de um povo a respeito do que vai ser feito na terra, né, em que eles vivem, eu creio que o objetivo né, do legislador constituinte, foi de que esse, essa consulta fosse vinculativa, né? Enfim, há uma discussão doutrinária a respeito disso, uma discussão, na verdade, jurisprudencial a respeito disso, e aí, durante esse julgado, né, você percebe, é possível perceber a grande complexidade do tema e como ele é, né, como ele é abordado, porque realmente é necessário que o judiciário sopese uh, as garantias que são positivadas na Constituição. De um lado estão os direitos indígenas, né, o direito à sua terra, à sua cultura, e do outro lado está a questão da administração pública. Ela precisa desenvolver o país. A única estrada que liga o estado é a BR-174, o estado de Roraima, ao resto do Brasil é a BR-174. Inclusive tem a questão da linha do Linhão de Tucuruvi, que interliga, né, que deveria interligar o sistema energético de Roraima com o Amazonas e com o resto do Brasil, e até hoje isso não foi feito justamente por uma questão similar a essa, da BR-174. Enfim, é um assunto extremamente complexo e posso dizer também interdisciplinar, pois não é só direito que se discute ali, e sim também
aspectos culturais, aspectos sociológicos. Inclusive, só para fechar, essa questão cultural também e histórica, o MPF ele solicita a documentação pertinente à apuração de graves violações aos direitos humanos cometidos durante a construção da BR-174, pois, segundo consta no pedido, houveram alguns excessos por parte do Exército Brasileiro, que foi o responsável pela construção da BR, em que os índios Uameri e Atuari, eles eram retratados como povos difíceis de se lidar, ou agressivos, que atacavam o exército, e houveram vários embates. Enfim, segundo consta, dizem que houve como se fosse uma espécie de guerrilha que dizimou grande parte desse povo, do povo Ameri, do povo Kanji, se eu não me engano. Eu não me recordo o nome da etnia, mas enfim, do povo que reside naquele território. Então, dessa forma, nós podemos perceber a importância da decisão judicial no que tange aos direitos indígenas. Não adianta só existirem a positivação desses direitos na Constituição. Verifica-se que nos casos reais é necessário verificar esses choques e fazer esse ajuste, né, entre até que ponto nós devemos garantir que o Estado desenvolva o país e até que ponto nós temos que garantir que os direitos dos indígenas sejam respeitados. Então, cabe ao judiciário essa tarefa tão árdua, que é sopesar esses direitos positivados na Constituição. Por fim, para finalizar esse vídeo, vou passar para o último tópico, que é relacionado à Covid-19 e a ameaça aos indígenas locais, que se refere a uma notícia disponibilizada pelo professor no sistema, em que se trata da situação do garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami. E segundo a notícia, a entrada de garimpeiros na terra indígena Yanomami poderia causar um genocídio devido à pandemia do coronavírus. Bom, durante a reportagem, ressalta-se a grande vulnerabilidade dos índios, especialmente os índios da terra indígena Yanomami, uma vez que o serviço de saúde do estado de Roraima, como um todo, ele é bem limitado, e para o atendimento aos indígenas ele é ainda mais limitado. Então, verifica-se já nesse ponto, né, algo muito difícil, que é a prestação de um serviço, né, a garantia de um direito positivo, uma prestação do Estado para essas comunidades indígenas que ficam muito distantes e de um acesso muito difícil. E agora agravado com a questão do garimpo ilegal. Sobre o garimpo ilegal, é interessante ressaltar esse ponto, pois é uma questão extremamente complexa, pois o estado de Roraima ele é reconhecidamente um estado que teve como pioneiro os próprios garimpeiros. Inclusive há um monumento no centro da cidade em homenagem aos garimpeiros. E está lá na frente da Assembleia Legislativa, do Palácio do Governo, um garimpeiro com uma bateia. Enfim, é algo culturalmente aceito, né, pelo povo roraimense. Nenhum roraimense vê o garimpo, mesmo em terras indígenas, como um crime. E ele o é. Enfim, mas o cerne da questão está que o contato dos índios com os não índios, ele, né, especialmente os garimpeiros que são atraídos, né, para as riquezas que existem na terra indígena e que também são explorados
pelos indígenas, né? Não se engane. Isso traz um contato inevitável do povo indígena com o povo não indígena. E, infelizmente, a meu ver, esse processo ele é inevitável. Esse contato dos índios com os não índios, uma pequena perda da cultura indígena, na verdade, uma miscigenação entre a cultura indígena e a cultura, né, do roraimense ou do brasileiro, ela é inevitável, uma vez que esses índios eles cada vez vão se integrando mais à sociedade, pois eles buscam sempre o maior apoio do Estado. O Estado deve fornecer, mas, né, por exemplo, vários indígenas fazem, né, eles se beneficiam de assistência, por exemplo, assistência à saúde, como é o caso que estamos falando aqui, da Covid-19 e dessa questão dos indígenas sendo afetados pelos garimpeiros, né, sendo infectados por eles. O Estado tem que prestar um serviço de saúde a eles. Então, além disso, vários indígenas fazem jus a benefícios de assistência social, como Bolsa Família. Né? Por mais que os indígenas, né, e o Brasil deva fornecer os meios para que eles subsistam, que eles consigam prosperar e continuar com a sua cultura, esse contato ele traz também não só os benefícios da prestação do Estado, ele também traz consigo os malefícios, os problemas. E dentre esses problemas, infelizmente, estão as doenças transmissíveis, que é o cerne da questão da notícia. Então, infelizmente, mesmo que garimpeiros não fossem as terras indígenas, nós vemos, né, diariamente indígenas Yanomami andando nas ruas e tendo contato com diversas pessoas, né, comprando, fazendo compras, dirigindo caminhonetes, enfim. Isso não é uma crítica aos indígenas, só digo que a integração é algo que é natural e assim como nós vimos e abordamos no primeiro tópico, que quando houve esse contato dos espanhóis com os ameríndios, esse contato dos indígenas Yanomami com o resto da população do estado, ele é inevitável e essa questão da disseminação do vírus, do coronavírus, ele, né, a meu ver, também é algo impossível de ser contido. Creio que mesmo não, o que deve ser feito é aumentar essa prestação né, ao máximo possível, prestação de saúde e esperar passar e torcer pelo melhor, porque realmente não vejo uma solução fácil ou milagrosa para esse tipo de problema. Enfim, era isso que eu gostaria de compartilhar. Espero que as minhas explanações tenham sido claras e concisas. Desculpe pela grande extensão do vídeo, mas foi necessário para fazer uma explicação completa. Muito obrigado e até logo.